Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é: homem hétero pode praticar sexo gay e não ser gay? Bora conversar sobre isso? No último vídeo, falamos sobre como a ideia de gay era diferente antigamente. Muita gente pode achar que no passado era melhor, mas isso depende do ponto de vista. O cara que penetrava não tinha nenhum ônus social sobre ele. Na prática, isso reduziu ser homossexual ou pederasta a ser penetrado e, por conseguinte, a certo afeminamento. Inclusive, esta percepção permanece até hoje em algumas mentes. Mas afinal, o homem que penetrava não era homossexual? Pode um homem heterossexual fazer sexo com outro homem e ser hétero? Neste vídeo, vamos ver isso com mais detalhes e discutir alguns aspectos filosóficos deste tema. Desde o início, podemos afirmar que essa é uma discussão complicada de se conduzir, porque envolve questões biológicas e também culturais. Geralmente, homens heterossexuais dizem que se um cara encosta em outro homem, ele é gay. Já homens homossexuais também dizem que se o cara transa com outro homem, ou ele é gay ou ele é bissexual. Mas será que alguém está certo nessa percepção? Antes de respondermos essa pergunta de forma simplista, sim ou não, gostaria de convidá-los para uma viagem ao passado da humanidade. Primeiramente, a gente tem que ter em nosso quadro mental o contexto de como as pessoas viviam antigamente. No passado até bem recente, homens e mulheres não habitavam os mesmos espaços sociais. O único contato que homens solteiros tinham com fêmeas era com as mulheres da sua família. Do outro lado, mocinha de família, principalmente solteira, não falava com homens fora do seu círculo familiar. Menina solteira que fosse vista conversando com um homem era imediatamente repreendida. Mulheres não trabalhavam e sequer saíam de casa sozinhas. Até hoje é assim em alguns países. As escolas, quando existiam, eram segregadas por sexo. Tanto é que até um tempo atrás era muito comum casamento entre primos. Isso porque era só nas famílias que moças e rapazes interagiam. Não havia sequer boates ou lugares públicos para homens e mulheres sexualmente disponíveis se encontrarem e flertarem. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, a minha mãe levou um tapa na cara do meu avô. Isso porque ela chegou 9 horas da noite em casa. Ele disse: "Filha minha não fica na rua depois das 8." Isso aconteceu no Rio de Janeiro na década de 1970 e não no interior da Polônia na Idade Média. Com relação à sexualidade, naqueles tempos, virgindade era coisa séria. Adultério ou sexo antes do casamento era um risco de vida. O esposo ou pai da mulher podia até matá-la em nome de salvar a honra ou o nome da família. Sabe o que a polícia ia fazer? Nada. Isso sequer era crime. Gravidez fora do casamento, então, nem pensar. Se a menina perdesse a virgindade, ela estava desonrada. Ninguém ia querer se casar com ela porque ela era vista como uma mulher fácil. Ela ia ser mãe solteira e arranjar atividades mal remuneradas, como lavar, passar roupa, costurar, etc. Ah, isso sem contar que o filho dela seria um bastardo. Ele traria desonra dentro do próprio nome. Ademais, uma mãe sem a proteção de um marido era uma vítima fácil de toda sorte de aproveitadores e uma figura rejeitada. Com relação ao erotismo, antigamente não havia tanta pornografia disponível assim. O que tinha era uma coisa bem discreta. Um simples comercial de lingerie deixava os rapazes excitadíssimos, porque eles não viam mulheres nuas ou seminuas em lugar nenhum. Mas se voltarmos ainda mais no passado, sequer havia revistas ou filmes eróticos ou pornográficos. Durante muito tempo, o Brasil sequer tinha imprensa. Até aqui, o que quero mostrar a vocês é que por mais que a gente tenha a impressão de que a religião cristã proíbe a homossexualidade e permita a heterossexualidade, esta é uma ideia pouco burilada. Durante muito tempo na história da humanidade, a heterossexualidade nunca foi uma coisa fácil de acontecer. A moral cristã não afetou somente os homossexuais, mas sempre controlou muito a sexualidade feminina e, por conseguinte, a heterossexualidade. Tanto é que uma das maiores obras literárias do Ocidente, Romeu e Julieta, conta a história de um amor proibido entre um homem e uma mulher. Hoje em dia, a maioria dos heterossexuais provavelmente sequer se lembra que o amor entre eles podia ser motivo de escândalo. Nessa discussão, alguns podem dizer: "Ah, mas tinha as prostitutas." Sim, mas elas custavam dinheiro e eram um fenômeno urbano em um mundo bastante empobrecido de maioria rural. Nem sequer havia ônibus ou carros para ir até a cidade mais próxima. A locomoção era a pé ou era a cavalo, animal que nem todo mundo tinha. Isso significa que, para o homem se aliviar sexualmente com uma mulher, nunca foi tão simples assim quanto é hoje. Na maioria dos casos, ele tinha que esperar até o casamento. Vocês podem dizer: "Ah, mas antigamente muitas mulheres faziam sexo anal e oral para se manterem virgens ou evitarem a gravidez." É verdade, isso sempre aconteceu. Homens e mulheres heterossexuais sempre deram seu jeito de se relacionarem sexualmente. Mas definitivamente não era algo fácil de acontecer. Como disse anteriormente, se alguém pegasse os dois, rolava até morte por desonra. As coisas foram mudando muito lentamente. Hoje em dia, um cidadão médio de uma grande cidade
mal consegue visualizar em sua mente como era esse mundo, de tão distante que ele está no tempo e nos hábitos das sociedades modernas. Depois de descrevermos como homens e mulheres viviam antigamente, voltamos à questão principal desse texto. Ora, imagina o que é você ser um garoto, em plena puberdade, num mundo onde você não vê mulheres nuas, não convive com elas e onde existe muito poucas possibilidades de jogos sexuais com garotas, como um simples beijinho na boca, principalmente se você for pobre e morar no campo, o que era o caso da maioria da humanidade. Nesse mundo, podia um homem que hoje entendemos como heterossexual transar com outros homens? A resposta é sim, provavelmente sim. O psicólogo austríaco Freud observou que os rapazes de sua época tinham jogos de descobertas sexuais com o mesmo sexo, o que o levou a certas interpretações equivocadas de que todo mundo seria potencialmente bissexual. Como vocês podem imaginar, esses jogos homoeróticos aconteciam por várias razões. Primeiro, porque os homens viviam juntos. Segundo, que não havia o tabu da virgindade para eles. Terceiro, que não havia o risco da gravidez. Quarto, era de graça. Quinto, não demandavam tanto tempo de investimento e esforço. Caso o leitor seja homossexual e desconfie desta possibilidade, ele próprio pode se colocar nessa situação. Antigamente, homossexuais eram obrigados a se casarem com mulheres. Pais podiam matar os seus filhos ou expulsá-los de casa se descobrissem que seus filhos eram pederastas. Nesse contexto, muitos homens gays se casavam com mulheres, tinham filhos e às vezes até prazer com o sexo oposto. E mesmo assim se definiam como homossexuais. Mas se eles transavam com mulheres, como é que eles podiam se definir assim? Para entendermos isso, precisamos necessariamente debater o que é ser homo ou heterossexual. Embora a gente tenha se acostumado a definir a orientação sexual de uma pessoa em função de com quem ela faz sexo, essa é uma percepção talvez equivocada. O que define a orientação sexual de alguém é o quadro de fantasias, desejos e curiosidades eróticas que correm dentro da cabeça do indivíduo. Soma-se a isso uma potencialidade afetiva. Mas um homem que tem fantasias e desejos sexuais com mulheres pode ter prazer com outro homem? A resposta é sim, mas sob determinadas condições. Assim como muitos gays casados com mulheres conseguem ter orgasmo ao fazer sexo com elas, imaginando cenas homoeróticas em sua cabeça, aqueles homens heterossexuais do passado conseguiam mesmo. Ao receber sexo oral de outro homem ou penetrar em uma cavidade, ele imaginava uma mulher e conseguia prazer muito mais em função do estímulo que existia em seu corpo do que em função da situação em si de estar com outro homem. A partir daqui, podemos chamar esse fenômeno de homossexualidade de ocasião ou homossexualidade física. Para quem tem dúvidas de como isso funciona, o canal Põe na Roda traz um vídeo sobre homens heterossexuais que fazem pornô gay. E eles falam exatamente sobre essa sexualidade a partir do que fazem no corpo deles. Vocês podem acessar o vídeo clicando no card. E era exatamente isso que acontecia no passado, quando homens não tinham acesso a mulheres. E aqui não eram só as relações homossexuais que eram usadas como canal para se escoar essa energia sexual represada. Há um certo ex-presidente do Brasil, por exemplo, que declarou que quando era jovem transou com animais. Ora, alguém pode dizer que a pessoa sente tesão por cabra? Embora isso possa até acontecer, na maioria das situações este não é o caso. O caso aí é o simples prazer de penetrar numa cavidade, principalmente em períodos em que nossa sexualidade está pulsando, como na puberdade. Ora, se o indivíduo consegue se excitar a ponto de conseguir penetrar e ejacular em animais, o que é alguém do sexo semelhante, não é mesmo? Muitos homens homossexuais não conseguem entender este processo, mas isso é muito em função do fato de que a maioria das pessoas, quando fala em sexualidade, fala a partir de suas próprias lentes e possibilidades. Esses homens gays talvez tenham uma natureza sexual que é mais em função de dar prazer do que em sentir prazer. E, neste caso, a heterossexualidade de ocasião se torna bem pouco provável para eles. O princípio da homossexualidade de ocasião é também o mesmo das mulheres que usam vibrador para se masturbarem. Só que no caso de alguns homens heterossexuais, em vez de usarem vibrador, eles usam a cavidade de outros homens. Isso pode levar ao que eu chamo de certa elasticidade sexual. É importante salientar que a compreensão da homossexualidade de ocasião e do alargamento de nossas práticas sexuais sobre determinadas condições faz com que muita gente conclua que todo mundo é potencialmente bissexual, mas este não é o caso. Isso porque não é todo homem que consegue ter essa elasticidade sexual baseada no que fazem no seu corpo, bem como nem todo homossexual consegue. Se assim fosse, não haveria um gay ou lésbica no mundo. Isso porque bastaria as pessoas exercitarem essa heterossexualidade de ocasião, baseado no que fazem no seu corpo, para não sofrerem homofobia. Mas não é isso que acontece.
Também todo homem no passado teria transado com homens, o que também não é verdadeiro. Há sim pessoas 100% homo ou heterossexuais, aquelas para quem o contato com o sexo oposto ou semelhante causa um sentimento muito desagradável. Tanto é que homens heterossexuais que praticavam a homossexualidade de ocasião não escolhiam outros homens exatamente, mas os mais efeminados. Isso porque tinham características mais próximas ao desejo de sua orientação sexual, ligada à excitação pela feminilidade ou pela submissão. Para várias outras pessoas, contudo, parece haver uma possibilidade de certa elasticidade sexual. É importante salientar que a homossexualidade ou heterossexualidade de ocasião nunca foi uma coisa que as pessoas faziam plenamente felizes. Essas coisas aconteciam, davam prazer momentâneo, mas elas não preenchiam interiormente as pessoas. Este tipo de coisa era um prazer mais físico do que mental. Tanto é que entre os prisioneiros, a primeira coisa que eles faziam quando saíam da cadeia quase sempre era procurar uma mulher. Eles simplesmente não viravam gays no sentido de se relacionarem permanentemente com homens. O mesmo vale para homossexuais casados com mulheres. Aquilo não os preenchia, embora pudesse dar algum prazer físico. A homo ou heterossexualidade de ocasião são coisas momentâneas e experimentais, e não se sustentam no longo prazo. Neste debate, se faz mister ressaltar que a homossexualidade de ocasião para homens heterossexuais era uma coisa que fugia à regra em função da escassez de mulheres. Mas se o cara fazia isso com certa regularidade e sentisse desejos mentais por homens e por mulheres, provavelmente ele era bissexual, ainda com diferentes graus de desejo por um sexo ou outro. A discussão aqui é que podemos até chamar esses homens heterossexuais de um ponto de vista filosófico, na medida em que eles se relacionam afetivamente com mulheres. Mas na prática, eles são bissexuais. Pensar o contrário é colocá-los numa posição de superioridade na hierarquia social, onde eles são os heterossexuais, mas o LGBT, o desviado, é o outro. Até aqui, vocês podem reparar que eu contei toda essa história no tempo passado, mas no presente é diferente? Bem, embora a homossexualidade de ocasião ainda possa ser praticada por aí até hoje, essas práticas foram escasseando por várias razões. No vídeo anterior, eu disse que um dos motivos pelos quais homens heterossexuais deixaram de praticar sexo gay foi o fato de o próprio movimento gay ter alterado essa percepção de que só era viado ou pederasta, entre aspas, aí, quem era penetrado. Mas há muitos elementos que alteraram esse jogo. Um deles foi a pílula anticoncepcional, bem como a popularização dos preservativos de látex. Antes, havia a tabelinha e as camisas de Vênus, que eram caras, mas ambos nunca foram tão eficientes assim. A pílula alterou profundamente a dinâmica sexual de homens e mulheres heterossexuais. Pela primeira vez na história da humanidade, os heterossexuais puderam transar livremente sem serem atormentados com uma gravidez indesejada. A partir daí ficou evidente que quem procurava outro homem era porque gostava apenas de homem. Outro fator foi a popularização da pornografia por meio de publicações impressas, vídeos e principalmente com a internet. Soma-se a isso os aplicativos de fast sex. O mundo também se tornou mais urbano, mais populoso e as mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho. A conjunção de todos esses elementos aumentou as possibilidades sexuais para homens heterossexuais, o que tornou a homossexualidade de ocasião praticamente obsoleta. Hoje em dia, certamente, esse tipo de coisa parece ser bem mais rara do que já foi antigamente, ou acontece em função de compensações financeiras. Também, ela ainda ocorre nas cadeias por falta de mulheres. E vou deixar na descrição um vídeo sobre quão comum são essas práticas nas instituições prisionais. Neste vídeo, fica evidente a elasticidade que a sexualidade de alguns homens tem em função da escassez de opções para o escoamento do desejo sexual. Por fim, para entendermos melhor essa dinâmica e como as coisas foram se modificando, precisamos falar sobre a criação e popularização da palavra gay. Mas este será o tema do nosso próximo vídeo. Esse foi um programa do canal Ágora Gay. Naturalmente, ele é só um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que essa discussão pode interessar. Até a próxima, pessoal. Valeu!